Testemunho de um pai que encontrou força em Deus. Quero compartilhar com você um testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem vive pode entender. Se você está passando por lutas, assista só comigo este relato, porque Deus não desampara os que nele confiam. A provação chega sem aviso. Era uma tarde de sábado e o irmão Marcos estava sentado na sala de sua casa, olhando para as contas que se acumulavam sobre a mesa. O aluguel estava atrasado, as despesas do mês não fechavam, e o salário do trabalho temporário que ele conseguia não era suficiente. Sua esposa, Dona Maria, tentava animá-lo, mas a preocupação estava estampada no rosto de ambos. Eles tinham 2 filhos pequenos, e a ideia de não poder proporcionar o básico para eles pesava mais do que qualquer dívida. Marcos, vamos orar mais uma vez, disse Dona Maria com voz tranquila, mas os olhos cheios de lágrimas. Ele assentiu, mas dentro de si, a dúvida começava a crescer. Será que Deus está ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Essas perguntas o atormentavam. Mesmo assim, ele se ajoelhou ao lado da esposa e com voz trêmula começou a orar. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não pedimos luxo, só o suficiente para criar nossos filhos com dignidade. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe desanimar. Mas as semanas passaram, e a situação só piorava. Marcos começou a faltar aos cultos, envergonhado por não ter condições de ofertar. O peso no coração era tão grande que ele até pensou em desistir de tudo. O sonho que mudou tudo. Uma noite, depois de mais um dia difícil, Marcos teve um sonho. No sonho, ele estava em um lugar escuro, carregando um fardo pesado nas costas. De repente, uma luz brilhou à sua frente e uma voz suave disse: Filho, por que você está carregando isso sozinho? Deixe-me ajudar. Ele olhou para trás e viu que o fardo havia sumido. No lugar, estava uma porta aberta e do outro lado, uma mesa farta. Quando acordou, o coração estava acelerado, mas uma paz estranha o invadiu. Maria, eu sonhei com algo. Acho que Deus está me dizendo para não desistir. Contou ele à esposa, ainda abalado. Ela, que nunca deixará de confiar, sorriu. Claro que é Deus, meu amor. Ele nunca nos abandona. A decisão de voltar à igreja. No domingo seguinte, apesar da vergonha, Marcos decidiu ir ao culto. Não tinha nada para ofertar, mas sentiu que precisava estar ali. Ao entrar no templo, um irmão que ele mal conhecia se aproximou. Marcos, tudo bem? Faz tempo que não te vejo por aqui. Ele baixou a cabeça, envergonhado. É que as coisas estão difíceis, irmão. Não tenho nem como ofertar. O irmão colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não olha para o que a gente dá, mas para o coração. O importante é você estar aqui. Essas palavras o confortaram. Durante o culto, enquanto oravam, Marcos sentiu uma força renovada. Decidiu que não importava o que acontecesse, ele não deixaria de servir a Deus. A resposta de Deus chega de forma inesperada. Na semana seguinte, Marcos recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. Marcos, lembra de mim? Estou precisando de um ajudante na obra. É só por um tempo, mas se você quiser, o serviço é seu. Era exatamente o que ele precisava. O salário não era alto, mas daria para pagar as contas atrasadas. Marcos aceitou na hora e no final do mês, recebeu o pagamento. Quando chegou em casa, Dona Maria estava chorando de alegria. Deus proveu Marcos. Ele ouviu nossas orações. Mas a bênção não parou por aí. Alguns dias depois, enquanto arrumava a casa, Dona Maria encontrou um envelope escondido entre os papéis. Dentro, havia uma quantia em dinheiro, exatamente o valor do aluguel atrasado. Não tinha bilhete, não tinha explicação. Só a mão de Deus. A restauração da família. Com o tempo, a situação financeira da família melhorou. Marcos não só conseguiu quitar as dívidas como também passou a ajudar outros irmãos em necessidade. Mas a maior bênção veio quando seu filho mais velho, que havia se afastado da igreja, decidiu voltar. Pai, eu vi como o Senhor nunca desistiu, mesmo quando tudo estava ruim. Se Deus fez isso por você, eu também quero servir a Ele, disse o jovem emocionado. Marcos o abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Filho, Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está disposto, Ele vai mudar sua vida. Pouco tempo depois, o jovem foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e a família inteira se reuniu em gratidão. A lição que ficou. Hoje Marcos é um cooperador ativo na igreja. Sempre que pode, ele compartilha seu testemunho com outros que estão passando por lutas. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas, diz ele, com convicção. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Não desista. Fique firme.
E assim, mais uma vez, vemos como Deus age na vida daqueles que confiam nele. Não foi um milagre espetacular, mas uma sequência de pequenas bênçãos que juntas transformaram uma família. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. Pai supera problema após sonho inspirador, Deus restaurou. Continuação ampliada com detalhes, diálogos e o cotidiano de fé na congregação cristã no Brasil. A noite que mudou tudo, o sonho e a luta interior. Aquela noite de quinta-feira havia sido como tantas outras para Marcos, um jantar silencioso, a televisão ligada em um noticiário deprimente, e o peso da culpa o esmagando como uma pedra. Após o banho, ele se deitou na cama, mas o sono demorou a vir. Os pensamentos giravam em torno das dívidas, das discussões com a esposa, e daquela sensação de que estava falhando como pai. Como eu cheguei aqui? Perguntava-se enquanto as lágrimas escorriam pelo travesseiro. Foi então que, exausto, adormeceu. E sonhou. No sonho, ele estava em um deserto vasto e seco, com o sol queimando sua pele. A sede era insuportável, e cada passo na areia escaldante parecia levá-lo a lugar nenhum. De repente, uma voz suave, mas firme, ecoou. Marcos, por que você está carregando esse fardo sozinho? Ele virou-se e viu um homem de túnica branca, cujos olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Sem entender, Marcos tentou responder, mas a garganta estava seca. Eu não aguento mais. Errei demais. Minha família está se desmanchando. O homem estendeu a mão, e nela havia um cálice de água cristalina. Bebe. Não é pela tua força que você será salvo, mas pela minha graça. Confia em mim. Marcos acordou de sobressalto, o coração batendo acelerado. O quarto ainda estava escuro, mas uma paz estranha o invadiu. Foi só um sonho, pensou. Porém, algo dentro dele sabia que não. Aquela voz tinha sido real, Deus estava falando com ele. Ele se ajoelhou ao lado da cama, algo que não fazia há anos, e começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de arrependimento. Senhor, eu não sei como fazer isso sozinho. Se o Senhor está me chamando, eu quero voltar. Perdoa meus pecados. Restauro minha família. Em nome de Jesus. O primeiro passo, voltando para a casa do Pai. No domingo seguinte, Marcos acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Vestiu sua melhor camisa, engomou as calças e, com um nó na garganta, chamou a família para o café. Hoje nós vamos à igreja, anunciou, olhando firme para a esposa e os filhos. Silvana, sua esposa, quase derrubou a xícara de café. O quê? Marcos, você não põe os pés na congregação há mais de 5 anos. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Eu tive um sonho. Deus falou comigo. Não posso explicar, mas eu sei que preciso voltar. Preciso de ajuda, Silvana. Preciso do Senhor. Ela o olhou por um longo momento, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Finalmente assentiu. Se é isso que você sente, eu vou com você. Os filhos, confusos mas curiosos, não questionaram. O mais velho, Pedro, de 16 anos, apenas murmurou. Tá bom, pai. Mas não vai ser chato, né? Marcos sorriu pela primeira vez em semanas. Não, filho. Não vai ser chato. Vai ser a melhor decisão da nossa vida. O reencontro com a congregação, entre olhares e lágrimas. Chegar à congregação cristã no Brasil após tanto tempo foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. O cheiro da madeira dos bancos, o som dos hinos sendo entoados pelos irmãos, o murmúrio das orações, tudo isso trouxe memórias que ele havia enterrado. Alguns irmãos o reconheceram imediatamente. Dona Maria, uma irmã idosa que sempre o tratara como um filho, correu para abraçá-lo. Marcos, meu Deus, quanto tempo! O Senhor te trouxe de volta, glória a Ele. Outros, porém, o olharam com certo ceticismo. O irmão Paulo, um cooperador rigoroso, cruzou os braços e observou de longe. Marcos sentiu o peso daqueles olhares, mas não desistiu. Ele sabia que não era bem-vindo por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Quando o culto começou, e os irmãos se ajoelharam para a oração, Marcos caiu de rosto no chão. As lágrimas voltaram, desta vez incontroláveis. Ele orou em voz baixa, mas com uma intensidade que surpreendeu até a si mesmo. Perdão, Senhor. Eu me afastei, mas o Senhor nunca me abandonou. Eu quero servir a Ti de novo. Restauro minha vida. Ao seu lado, Silvana também chorava, e até Pedro, que havia entrado relutante, agora tinha os olhos úmidos. A confissão e o perdão, o peso que caiu. Após o culto, Marcos procurou o irmão José, um dos anciãos da igreja, e pediu para falar em particular. No pequeno escritório aos fundos do salão, ele desabafou. Irmão José, eu preciso confessar minhas falhas. Eu me afastei do Senhor, me envolvi em coisas erradas, magoei minha família. Mas Deus me chamou de volta. Eu quero mudar. O ancião,
Um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria, ouviu tudo em silêncio. Depois colocou a mão no ombro de Marcos. Filho, o Senhor não olha para o nosso passado quando nos arrependemos. Ele olha para o coração. Se você está aqui, é porque ele já começou a obra em você. Agora, é só ficar firme. Marcos saiu daquele encontro com um fardo a menos. Não era mágica, as dívidas ainda existiam, os problemas familiares não haviam desaparecido, mas pela primeira vez em anos, ele sentia esperança. A transformação em casa, pequenos milagres do dia a dia. As mudanças não vieram de uma hora para outra, mas foram visíveis. As refeições em família voltaram a ser momentos de união. Marcos passou a liderar pequenas orações antes das refeições, algo que os filhos achavam estranho no início, mas que logo se tornou natural. As discussões diminuíram. Silvana, que antes vivia tensa, começou a notar que o marido estava mais paciente. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, ela comentou: Marcos, você está diferente. Não é só por causa da igreja. É como se você tivesse encontrado paz. Ele sorriu, enxugando as mãos. É o Senhor, Silvana. Ele está me ensinando a confiar nele, um dia de cada vez. Pedro, o filho rebelde, começou a fazer perguntas. Certa tarde, enquanto ajudava o pai a consertar um vazamento no quintal, ele soltou: Pai, como você sabe que Deus existe mesmo? Tipo, como você tem certeza? Marcos parou pensativo, e então apontou para o céu. Olha essas nuvens, filho. Quem fez elas? Quem faz o sol nascer todo dia? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que tem alguém maior do que eu cuidando de tudo. E se ele cuida das nuvens, imagine como cuida de nós. O batismo, um novo começo. 3 meses depois, Marcos estava pronto para dar o passo mais importante, o batismo nas águas. Na noite anterior, ele não conseguiu dormir. Não era nervosismo, mas uma expectativa santa. Ele revisitou em sua mente todos os erros do passado, todas as vezes que havia decepcionado a si mesmo e aos outros. Mas também lembrava da voz no sonho, da paz que sentirá ao voltar para a igreja, das pequenas vitórias em casa. No dia do batismo, a igreja estava lotada. Muitos irmãos que o conheciam de antes vieram apoiá-lo. Até o irmão Paulo, que no início o olhara com desconfiança, agora apertava sua mão com um sorriso sincero. Glória a Deus, irmão! Hoje é um dia de vitória. Quando Marcos desceu as escadas da pia batismal, vestindo a túnica branca, sentiu o coração bater forte. O irmão José, que o batizaria, fez a pergunta ritual. Marcos, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, irmão. Eu creio de todo o meu coração. Você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único Salvador? Sim, irmão. Eu me arrependo e aceito. Quando foi imerso nas águas, Marcos sentiu como se todo o peso dos anos fosse lavado. Ao emergir, ouviu os irmãos cantando hinos de gratidão, e viu Silvana e os filhos chorando de alegria. Pedro, que assistia a tudo de perto, murmurou para a mãe: Mãe, eu também quero isso. A restauração da família, um de cada vez. O batismo de Marcos foi apenas o início. Nas semanas seguintes, Silvana começou a frequentar os cultos das irmãs e se aproximou das cooperadoras. Ela, que antes era reservada, agora participava ativamente, ajudando na organização de eventos e visitando irmãs doentes. Pedro começou a frequentar a escola dominical e, para surpresa de todos, pediu para ser batizado 2 meses depois. Na noite de seu testemunho, ele disse: Eu via meu pai mudando, e pensei, se Deus pode fazer isso com ele, pode fazer comigo também. Hoje eu quero servir a Jesus. A filha mais nova, Ana, de 12 anos, que sempre foi tímida, passou a participar dos corinhos infantis. Sua voz doce, que antes só se ouvia em casa, agora enchia o salão nos cultos de crianças. O trabalho e as dívidas, Deus provê. Uma das maiores batalhas de Marcos ainda era a situação financeira. As dívidas pareciam um monstro intransponível. Mas, seguindo o conselho do irmão José, ele começou a orar sobre cada conta, a buscar orientação e a trabalhar com honestidade. Certa vez, ele recebeu uma proposta para um serviço fácil, que pagava bem, mas que envolvia desonestidade. Lembrando-se do sonho, ele recusou. Na mesma semana, um antigo cliente, que ele não via há anos, apareceu em sua oficina e lhe ofereceu um trabalho grande, o suficiente para quitar uma das dívidas mais urgentes. Marcos, eu não sei porquê, mas hoje eu senti que tinha que vir aqui, disse o cliente. Marcos sorriu, sabendo muito bem o porquê. Pouco a pouco, as contas foram sendo pagas. Não foi um milagre instantâneo, mas uma provisão constante, como maná no deserto, suficiente para cada dia. O chamado para servir, de aluno a cooperador. Com o tempo, Marcos sentiu um desejo crescente de servir mais ativamente na igreja.
Ele começou a ajudar na limpeza do salão, na organização dos cultos, e até a participar das visitas aos irmãos enfermos. Um dia, o irmão José o chamou. Marcos, nós temos observado seu crescimento. Você tem interesse em ser um cooperador? Ele quase não acreditou. Irmão, mas eu ainda tenho tanto a aprender. Todos nós temos. Mas Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. O que você acha? Após orar e consultar Silvana, Marcos aceitou. Seu primeiro trabalho como cooperador foi visitar um irmão que havia se afastado, assim como ele um dia esteve. Ao contar seu testemunho, o irmão chorou e disse: se Deus fez isso por você, talvez Ele possa fazer por mim também. O testemunho que multiplica, uma família na obra do Senhor. Hoje, a família de Marcos é um testemunho vivo na congregação. Marcos é um cooperador dedicado, sempre pronto a ajudar. Ele frequentemente compartilha seu testemunho em cultos, especialmente com aqueles que estão desanimados. Silvana é uma das irmãs mais ativas, participando dos cultos de oração e incentivando outras mulheres. Pedro agora toca violão nos cultos de jovens e Ana canta nos corinhos. Até os vizinhos notaram a mudança. Dona Rosa, que morava ao lado e sempre os via discutindo, certa vez comentou: Marcos, o que aconteceu com vocês? Antes só se ouvia briga. Agora só se ouve risada e música. Ele sorriu. Foi Deus, Dona Rosa. Só Ele pode transformar uma casa assim. As provações que vieram e a fé que permaneceu. Não foi tudo fácil. Um ano depois, Marcos perdeu o emprego devido a uma crise na empresa onde trabalhava. As dívidas que haviam diminuído ameaçavam voltar. Mas desta vez ele não entrou em pânico. Reuniu a família e disse: vamos orar. Deus nos tirou de piores. Ele não vai nos abandonar agora. E não abandonou. Em menos de um mês, ele conseguiu um novo trabalho melhor que o anterior. Quando recebeu a notícia, ajoelhou-se no meio da sala e agradeceu. Obrigado, Senhor. Não por causa do emprego, mas porque o Senhor me ensinou a confiar em Ti mesmo no vale. A lição que ficou para sempre. Toda vez que Marcos conta seu testemunho, ele enfatiza uma coisa: Deus não promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Às vezes a gente quer um milagre grandioso, um raio do céu. Mas Deus trabalha nas pequenas coisas, num sonho, numa palavra de um irmão, numa conta que é paga no último dia. O segredo é não desistir. Hoje, quando ele olha para trás, vê não um homem derrotado, mas um filho de Deus restaurado. E quando olha para frente, vê uma família unida na fé, servindo ao Senhor com alegria. Se Deus fez por mim, diz ele com os olhos brilhando, Ele pode fazer por você também. Basta confiar. E assim, mais uma vez, vemos como o Senhor age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Não com estrondo, mas com fidelidade. Não com pressa, mas com propósito. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.